Nas horas mais difíceis, quando você acha que não vai mais aguentar, é importante lembrar de tudo que você já suportou até agora. E que apesar de sentir solidão em alguns momentos, você não está sozinho. Lembre-se que existem pessoas trabalhando pela vida, inclusive pela sua. No dia 3 de setembro, comemoramos o Dia dos Profissionais que transformam desafios em vitórias e que lutam por avanços e conquistas que beneficiam todas as formas de vida. Biólogos e biólogas, parabéns pela dedicação, pela perseverança e pela existência de vocês. Uma homenagem do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em nome da Comissão Técnica de Saúde, estamos aqui hoje reunidos nessa sessão solene de premiação na categoria Saúde, dentro do nosso programa de Prêmio Mérito em Biologia. Para nós, do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, é uma grande satisfação poder, neste mês de setembro, mês no qual nós comemoramos aí o nosso aniversário de criação, são 42 anos dessa profissão regulamentada, desde 1979, que nós estamos legalmente regulamentados, né? E a cada dia construindo novos caminhos e novas conquistas para os profissionais da biologia. No nosso regional da 4ª Região, nós temos as comissões técnicas, né? E da qual nós aqui representamos a Comissão Técnica em Saúde, e que vamos cerimoniar essa sessão solene de premiação, então, do nosso Prêmio Mérito em Biologia. Lembrando que esse Prêmio Mérito ele é constituído a partir da indicação, né, dos nossos colegas, dos biólogos registrados, indicação de nomes que são avaliados pelo Conselho depois dessa indicação, juntamente com pelo menos um número de 10 biólogos indicando o profissional como destaque nas áreas de atuação da biologia. E hoje nós teremos aí o prazer e a honra, né, de estar entregando esse prêmio para a doutora Vanise, que daqui a pouco vai ser apresentada. E também teremos a oportunidade, em seguida da premiação, da cerimônia de premiação, a fala brilhante do nosso colega Paulo Tarso, que vai falar sobre a atuação do profissional biólogo na área de reprodução humana assistida. Pois bem, então passamos, nesse momento, ao hino nacional para abertura e para que possamos abrilhantar ainda mais a nossa sessão. Plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso,
raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Passo a palavra agora ao nosso conselheiro, diretor, tesoureiro, representando aqui a diretoria do Conselho Regional de Biologia, nosso colega Bruce Amick. Bruce, por favor. Obrigado, Loyola. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. É uma imensa satisfação que o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região realiza na data de hoje e nas comemorações do mês do biólogo, mais uma edição do Prêmio Mérito em Biologia. Num formato diferente, inovador, neste ano, claro, por conta da pandemia, porém sem perder a importância desse evento e mantendo-se todos os procedimentos de segurança. Em uma fase atípica da nossa existência, foi preciso inovar, evoluir, transformar as dificuldades em aprendizados. E o biólogo, assim como as demais profissões, teve um papel importantíssimo para a sociedade. Como o próprio nome diz, essa premiação é um mérito pela atuação profissional. Mas eu não vou me alongar muito, pois eu vou deixar para o nosso mestre de cerimônia fazer a apresentação do prêmio e da nossa premiada. Em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, agradeço mais uma vez a presença de todos e um excelente evento. Obrigado. Obrigado, Bruce. Passamos, então, agora ao momento de apresentação da nossa querida homenageada, nesse Prêmio Mérito em Biologia, na categoria de saúde. Doutora Valdenice Tiziane é graduada em Ciências Biológicas
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorada em Anatomia Patológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorada em Biologia Molecular no Departamento de Biologia Celular da Harvard Medical School. Desempenhou a função de diretora executiva no Hospital da Sobrapar, que ajudou a implantar. Foi professora júnior, instructor and lecturer na Harvard School of Dental Medicine, onde coordenou o programa de pós-graduação em Biologia Oral. Foi consultora e, posteriormente, diretora regional para o Brasil da Harvard Medical International. Atuou como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atuou como assessora e como diretora científica da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Coordenou o projeto Estruturante de Ciência e Tecnologia, FINEP-FUNCAP, pesquisa e desenvolvimento de biofármacos a partir da biodiversidade do semiárido, BioFar, de 2008 a 2017. Exerceu várias posições de liderança na gestão universitária, de instituições de ensino e pesquisa, de saúde e de ciência e tecnologia. Atualmente, atua como diretora de ensino e pesquisa do Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar. De forma bem reduzida, apresentamos então a colega bióloga, doutora Valdenise Tiziani, e que agora eu tenho a honra, através do nosso conselheiro, representante do Distrito Federal, Gildemar Cristin, colega Gildemar, biólogo de Brasília, para que faça a entrega da nossa homenagem à doutora Valdenise e bem como possa fazer a sua homenagem à nossa colega. Obrigado. Só pode levantar um pouquinho. Formalizar o ato aqui, a entrega do prêmio. A gente não... Receba os nossos cumprimentos, os nossos aplausos, doutora. Parabéns, doutora. Olha, mais que merecido, me sinto honrado em estar entregando esse prêmio de mérito em biologia na área de saúde. Estou honrado com a possibilidade. Vamos sentar? Com a palavra? Fala é sua, Gildemar. Então, boa noite. Eu queria cumprimentar a diretoria, na pessoa do Bruce Amir. Muito obrigado pela honra de me conceder aqui a oportunidade de entregar o prêmio de mérito em biologia à doutora Valdenise e poder aqui tecer algumas palavras que poderão explicitar a todos aqui tanto o tamanho do trabalho que a doutora Valdenise realiza dentro do Distrito Federal. Então, quando a gente fala de biólogo, a gente fala de uma profissão que realmente precisa de uma dedicação, um conhecimento extremamente apurado para que a gente consiga dar o melhor que nós temos em termos de conhecimento para todas as áreas da sociedade. E eu posso afirmar, porque eu tive a oportunidade de conhecer e visitar o trabalho da doutora Valdenise em loco, o Hospital da Criança José de Alencar é um hospital referência aqui no Distrito Federal, que atende ao SUS, E a gente sabe o tamanho e a imensidão que é o SUS e a gratidão que toda a população brasileira tem em relação ao SUS. E ela atende o que nós chamamos, o que nós colocamos na sociedade como uma das nossas premissas, que são as crianças, Então, é um hospital que acolhe as crianças. E o trabalho da doutora Valdenise é justamente um trabalho que coloca essas crianças como sendo uma prioridade na saúde pública do Distrito Federal. Então,
me sinto honrado hoje de estar aqui, na oportunidade de visitar. Eu tive contato com toda a equipe dela, né? Tive a oportunidade de conversar com cada um, saber um pouco mais sobre ela, né? E assim foi impressionante, porque a cada relato era uma emoção diferente, porque a gente via que ela é espelho para muitos dos profissionais que ali estão, para muitos dos biólogos que fazem parte daquela equipe maravilhosa que ela conduz dentro do Hospital da Criança José de Alencar. Então, foi uma satisfação e foi um prazer muito grande. Ficou devendo a visita da nossa diretoria em loco, porque eu falei que eu queria muito levar, né, a nossa diretoria para que conhecesse o trabalho espetacular que é desenvolvido dentro do Hospital da Criança de Brasília. Então, eu quero aqui, em nome de todos os profissionais biólogos que atuam na área de saúde, reconhecer o mérito que tem essa profissional bióloga, a doutora Valdenise Ticiani. É uma pessoa que serve hoje de exemplo, não só pelo profissionalismo, mas também pelas questões humanísticas, pela ética, pela condução ilibada que tem dos seus conteúdos profissionais. Ela hoje é exemplo para a sua equipe profissional e exemplo para outros biólogos que nos assistem aqui. Então, eu queria mais uma vez, doutora, agradecer a honra, porque eu agradeço a diretoria de ter me dado a honra de poder entregar isso e falar o tanto que estou emocionado e grato pela oportunidade de reconhecer o seu profissionalismo, uma pessoa extremamente dedicada à área da saúde. A gente sabe que é um desafio a área da saúde, a gente sabe que a gente mata um leão a cada dia, a gente enfrenta um dragão a cada dia, e eu sei que o seu desafio é imenso e que a sua força também é grandiosa para vencer e superar tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Pode sim, com a palavra, doutora. Bom, primeiro, estou muito emocionada, né? Então, vou tentar focar aqui. Tá. Fica à vontade. Bom, senhor presidente do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, biólogo Carlos Frederico Loyola, em nome de quem cumprimento os conselheiros e os colegas biólogos do nosso país. Biólogo Gildemar Crispim, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas do Distrito Federal, todos os presentes, senhoras e senhores que nos acompanham online. Com muita alegria, compareço aqui hoje para receber o Prêmio Mérito em Biologia 2021, categoria Saúde, gentilmente otorgado pelos meus pares do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região. Muito difícil descrever a surpresa e a emoção com que recebi essa notícia. Ao longo da minha vida profissional, sempre procurei fazer meu trabalho com foco nos propósitos, na missão a ser cumprida, com muito apreço pelo trabalho em equipe. Por isso, acredito que as conquistas são coletivas, o que não é diferente nesse caso. E eu vou contar um pouquinho dessa trajetória. A notícia do prêmio me levou a um mergulho no passado. As reflexões, as memórias afetivas, fui abrindo as caixinhas de emoção que estavam fechadas há muito tempo. Entrei na faculdade em 1983, na PUC de Campinas, como bem disse o professor Loyola. Além do conhecimento técnico adquirido, muitas amizades, lembrando aqui alguns nomes queridos, a Renata, a Carmen, o Nilson, José Carlos, Roberto, para mencionar só alguns. Éramos uma família, um clima de muita harmonia e muita alegria. Muitas atividades desenvolvidas no nosso sítio, no sítio do meu pai, onde eu nasci e cresci, incluindo churrascos, né, e encontros memoráveis. Passou rápido. Em 12 de janeiro de 87, colamos grau, numa linda cerimônia na concha acústica do Parque Taquaral, em Campinas. E teimosamente decidimos realizar ao ar livre, em pleno mês de janeiro. Coisa de biólogos. Devo muito ao professor Cássio Raposo do Amaral, em memória, hoje ele estaria, exatamente na data de hoje, completando 80 anos. Faleceu precocemente. E a sua esposa, Vera Lúcia Raposo do Amaral, pelos ensinamentos e tutoria ao longo de mais de 13 anos, em que participei ativamente na construção e consolidação do ideal que foi o Hospital da Sobrapátria.
dedicado às crianças com malformações crâniofaciais. Essa experiência mudou a minha vida, definitivamente. E isso me conecta com a história presente do Hospital da Criança. Naquela instituição, o Hospital da Sobrapar, eu fui bolsista de iniciação científica, atuei como auxiliar de pesquisa e terminei como diretora executiva. Foram anos de muito aprendizado, rodeado de pessoas incríveis, com muito estímulo positivo. À época, tive a satisfação de conhecer aquele que seria o meu mentor científico e amigo querido por uma vida, o professor Renato Sabatini, ainda hoje muito presente na minha vida. A pesquisa experimental e a ciência de animais, que nos levou a estabelecer o primeiro biotério de experimentação animal no Hospital da Sobrapar, me aproximou de muitos colegas da Unicamp, os quais eu celebro aqui citando o biólogo Rovilson Giglioli, bom amigo, liderança do Biotério Central da Unicamp. Concluí o doutorado em anatomia patológica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no ano de 95. E, haja vista a minha inquietude, alinhada aos caprichos do destino, segui, em 1996, naquilo que era inimaginável para mim, alguns anos antes, sequer sonhei com isso, para um programa de pós-doutorado na Universidade de Harvard, onde fui apresentado ao professor Bjorn Olsen, professor titular de Biologia Celular, pelo professor Joseph Murray, Prêmio Nobel de Medicina de 1990. Digo que eu sempre tive muita sorte, realmente uma iluminação divina, é só o que explica. O professor Olsen me recebeu e me oportunizou inúmeras vivências profissionais, muito além das atividades específicas do pós-doutorado. Conduzi 2 projetos de pesquisa simultaneamente, mapeamento do gene da condição chamada displasia crânio-metafisária e do querubismo. Estávamos no auge do projeto Genoma Humano. Entre os 18 pós-docs do laboratório, num ambiente competitivo e muitas vezes hostil, pude contar com um padrinho, querido biólogo Ernest Reichenberger, alemão, com quem muito aprendi de biologia molecular e com quem conduzi os estudos em parceria. Juntos, Ernest e eu fomos convidados para montar e operacionalizar um laboratório novo no Instituto Forsyth, tendo sido, na ocasião, contratados como professores júniores da Harvard School of Dental Medicine. Fui convidada também pelo Dr. Olsen para coordenar o programa de pós-graduação do Departamento de Biologia Oral e ajudar a escrever o projeto de PhD, como também o projeto de um Sanger Grant para o NIH, visando subsidiar pesquisas no novo prédio a ser construído. Entre alunos de graduação e pós-graduação, tive a alegria de ter na equipe o trabalho voluntário de uma bióloga brasileira, a querida Carla Santana, com quem pudemos trabalhar muito tempo no laboratório. O aprendizado foi ímpar, sempre pensando em como traduzir e aplicar esses conhecimentos na realidade brasileira. Paralelamente, fui convidada pelo professor Joseph Murray para atuar como consultora da área de saúde para a Harvard Medical International, que estava começando naquele momento, com quem continuei trabalhando por outros 4 anos após voltar para o Brasil. Em 2002, fui convidada para implantar a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. Implementamos o programa de iniciação científica e convidamos o biólogo, o professor José Maria Tundizi, para desenvolver um projeto abrangente e multidisciplinar de pesquisa e pós-graduação em torno da temática da bacia do rio Acaraú, o que muito me motivou. Infelizmente, os recursos prometidos para esse projeto nunca chegaram. Fui, então, convidada para assessorar a presidência da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, FUNCAP, e cheguei a assumir a diretoria científica por alguns meses. Ali, liderei um projeto estruturante de ciência e tecnologia, o BioFar, patrocinado pela FINEP, que beneficiou 5 universidades e mais de 100 pesquisadores, direto ou indiretamente. O objetivo principal era consolidar a interiorização da pós-graduação e da pesquisa no estado do Ceará, em torno de um tema muito pulsante no Ceará, que é o desenvolvimento de fármacos, a partir da diversidade do semiárido. E esse conseguimos concluir com muito êxito e com resultados muito alvissareiros. Em 2014, fui apresentada a doutora Isis Magalhães, médica, diretora técnica do Hospital da Criança de Brasília.
que me apresentou este incrível projeto, ideal de vida de tantos beneméritos que lutam pela causa das crianças com condições crônicas e complexas de saúde, como o câncer infantil. Felizmente, fui chamada para assumir a diretoria de ensino e pesquisa. Nos últimos 7 anos, temos trabalhado juntos numa equipe extraordinária para contribuir para a qualidade de assistência pediátrica por meio da pesquisa científica, gerando evidências, incorporando tecnologias, fazendo pesquisa translacional, treinando, capacitando e formando novos profissionais para o serviço público de saúde, visando aprimorar o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e entregar melhores serviços à população infantil acometida por doenças graves. Sinto-me muito honrada com este prêmio, Gildemar e professor Loyola. Entre tantos colegas brilhantes que tanto contribuem para o país, ter sido escolhida pelos senhores é realmente uma enorme distinção. Seguirei extremamente grata ao nosso conselho, reiterando o compromisso de continuar honrando a nossa profissão e trabalhando para que a saúde pública no Brasil se torne cada vez mais eficaz no atendimento das necessidades da nossa população. Cumpre-me agradecer. Agradeço inicialmente ao biólogo Gildemar Crispim, em nome de quem cumprimento os membros do Conselho, todos os colegas que me indicaram e os que me votaram favoravelmente ao meu nome. Agradeço aos biólogos que trabalham na nossa equipe no Hospital da Criança, diretamente a Shélida, que eu sei que tem um papel importante nessa história, a Bruna, o Ricardo, a Gabriela, que está parcialmente com a gente ainda, a Larissa Cavalcante, a Larissa Souza, a Laura, a Ana Letícia, em nome dos quais homenageio todos os biólogos do Hospital da Criança de Brasília. Agradeço ao Dr. Renilson Reis, superintendente do Hospital da Criança, em nome de quem agradeço a todos os colegas diretores, gestores e administrativos do HCB, como nós chamamos o Hospital da Criança. Agradeço a doutora Isis Magalhães, diretora técnica do hospital, em nome de quem saúdo toda a equipe médica e multiprofissional do Hospital da Criança. Agradeço ao senhor Nilton Alarcão, senhora Hilda Peliz e senhor Francisco Cláudio Duda, atual presidente do ICIB, em nome dos quais cumprimento todos os diretores, conselheiros e voluntários do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Agradeço a Maria Ângela Marini, em nome de quem cumprimento todos da Abraço. Agradeço a minha equipe da Diretoria de Ensino e Pesquisa, todos muito especiais e queridos, com quem eu compartilho esse prêmio, pelo bom trabalho, esforço e compromisso com as nossas entregas, fazendo a diferença na qualidade dos serviços prestados pelo Hospital da Criança de Brasília, lembrando do nosso lema: a criança merece o melhor. Finalmente, agradeço a minha família, irmãos, cunhados e sobrinhos, sempre tão presentes e entusiastas das minhas conquistas. Aos meus pais, pelo legado dos valores e princípios, e pelo amor ao trabalho. Senhor Orlando Tiziani, já falecido, entre tantas coisas, me ensinou seu amor pelas coisas vivas, a nossa matéria dos biólogos, né? E Dona Dirce, nos seus 90 anos, ainda é meu exemplo de coragem, de sempre enfrentar os desafios com determinação e perseverança. Ao meu esposo Ivaldo, não tenho palavras para agradecer pelo companheirismo e principalmente pela liberdade que me permite simplesmente ser eu mesmo. Ao meu filho Heitor, que traz significado a toda a minha existência. E para quem, representando os jovens, eu deixo a seguinte mensagem, emprestando as palavras do Almir Klink. Dias inteiros de calmaria, noites de ardência, dedos no leme e olhos no horizonte. Descobri a alegria de transformar distâncias em tempo. Um tempo em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com o mau tempo, a transformar o medo em respeito, o respeito em confiança,
Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para se chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. Preciso, antes de mais nada, querer. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe e boa noite. Pode abraçar, homenageada. Lindo, 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 doutora. Muito bom mesmo. Bom, muito obrigada. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Pode abraçar os seus pares aí, filho. Olha, também quero um abraço, Raquel. Eu tenho muito orgulho de ser seu colega, viu? Muito feliz por você estar recebendo esse prêmio. Você é um exemplo a seguir para todos os jovens e para nós também. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada a todos. Obrigada, professor, mais uma vez. Muito bem, Valdenise, muito obrigado. Parabéns pelo discurso maravilhoso, pelas palavras que emocionaram a todos nós. E, com certeza, emocionaram as 61 pessoas que estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube. Então, se sinta abraçada por todos nós. Agradecemos as suas palavras emocionantes e parabenizamos mais uma vez ao seu trabalho, né? E principalmente agradecemos, como biólogos, o orgulho de termos profissionais dedicados à nossa saúde única, né? Que hoje tem sido tão falada, e o reconhecimento dos profissionais da biologia dentro da área da saúde se deve principalmente ao papel que profissionais como você desenvolvem e que nos orgulham tanto. Então, muito merecido. É um prazer muito grande poder contar ou poder estar participando desse momento com vocês. Neste momento, então, a gente encerrando a nossa cerimônia, convido a todos vocês que estão aí, né, presencialmente, aos familiares, né, que são tão importantes na vida do profissional, que estão aí hoje com você, que usufruam aí do nosso pequeno e singelo cerimonial que foi ofertado aí presencialmente para vocês. E nós seguimos o nosso evento e contamos também com vocês para assistirem. E passaremos agora a falar a palavra para o nosso colega Paulo. Doutor Paulo, colega de tantos anos, Paulo? Tivemos juntos, né, desde lá da PUC, tivemos a oportunidade ímpar, né, de cursarmos as ciências biológicas dentro da PUC-MG. Paulo Franco Tyson é professor da PUC Minas, presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, onde desenvolve um trabalho voluntarioso, maravilhoso e muito exemplar em Belo Horizonte, pós-doutor em reprodução humana e em bioética e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução, e que para nós é um grande orgulho termos você aqui conosco, Paulo, hoje, nos abrilhantando com a sua palestra, dando um pedacinho do que nós vamos ter, né, no Congresso em 2022, onde esperamos contar com a presença de todos que aqui nos assistem, e que será um momento muito importante. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, nos abrilhantando ainda mais no dia de hoje, na noite de hoje, né? Um grande abraço. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado com o convite feito na sua pessoa, presidente Carlos Loyola. Eu acho que é um reconhecimento enorme
ao poder passar para os nossos colegas, para os nossos futuros colegas biólogos, esse momento único em que a biologia se coloca frente à saúde brasileira e à saúde mundial. Vossa Excelência, inclusive, já pontuou, inclusive nessa escolha maravilhosa do Prêmio Saúde desse ano, a nobre colega, e a gente vê o quanto o CRBio 4 tem olhares, percepções de pilares que são verdadeiros esteios pelo mundo afora e que fazem da biologia a sua singularidade própria dentro da saúde humana. Bem, eu vou começar compartilhando a tela aqui com todos vocês para falar um pouco a respeito daquilo que fazemos. Vamos lá. Está aqui preparando. Ok. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver bem a nossa tela? Tá ok? Perfeito. Perfeito. Bom, então, eu me graduei, como disse o nobre presidente, na nossa querida e amada PUC Minas, e onde eu sou professora há 29 anos, hoje a nossa chefia de departamento, coordenada pela professora Luciana Barreto. Tive a oportunidade em criar a cadeira, a disciplina de reprodução humana, há 10 anos e meio, assim que concluímos o nosso pós-doutorado em reprodução humana e depois um pós-doutorado em bioética, em consonância com a nossa Sociedade Brasileira de Reprodução, que é a maior do Brasil, onde já fui ex-presidente e retornei agora como vice-presidente nacional, com uma oportunidade de também atuar no corpo de editores científicos da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Ou seja, o biólogo verdadeiramente atuando e mostrando o seu cuidado, o seu zelo frente aos desafios da reprodução humana. E por que esses desafios devem ser elencados? Porque a reprodução humana é uma especialidade do biólogo já desde o ano de 2018. No Brasil existem mais 120 centros de reprodução humana, com quase 900 biólogos atuando fortemente em diversas áreas que compõem essa ciência maravilhosa que propicia entender, valorizar os princípios da vida. Na rede latino-americana de reprodução, que pega do México ao Chile, já como membro de um comitê de aplicação, que eu participo há alguns anos, nós temos 218 centros, com um número significativo de biólogos ali que atuam. Os estudos da reprodução humana devem levar a sociedade como um todo a promover a vida, porque engravidar não é fácil. Desde a sua concepção, uma morte natural, com uma corresponsabilidade de todos os envolvidos. Desenvolver cada vez mais e a cada instante uma concepção de pessoa capaz de fundamentar adequadamente, sem reducionismos, as ações em defesa da vida humana. Porque nos choca muito quando a gente entende, nós vamos ver ao longo dessa nossa exposição, um pouco da dificuldade e a inserção do biólogo em buscar soluções, alternativas palatáveis, ou pelo menos indicar caminhos para os casais inférteis. Assim, devemos sempre, para com o nosso biólogo, na leitura da Sociedade Brasileira de Reprodução em 2020, da Rede Latino-Americana em 2009, da Sociedade Americana também em 2020, fomentar ao biólogo a cultura do laboratório. Nós, biólogos, temos que cada vez mais fazer o que temos feito, inserirmos no nosso ambiente, aonde somos plenos, porque somos os principais agentes responsáveis, em volume e responsabilidade técnica, pelas análises de sangue,
pelas análises dos oócitos e condições embrionárias que aí são colocadas. Essas análises embrionárias, cada vez mais, que estão sendo feitas para se aprimorar e chegar a uma concepção. Em todo o mundo, quem mais está em laboratório de reprodução são biólogos. Biólogos que, na maioria das vezes, no nosso Brasil, não tem confronto com outras áreas. É muito claro, é muito límpido e vívido o que fazemos e o quanto somos respeitados. Quando estabelecemos determinantes, caracterizamos valores, numa ciência cuidadosa e verdadeiramente ética. A reprodução é uma ciência que fundamenta nos estudos e práticas, com a finalidade de promover a perpetuação da espécie humana. Parágrafo esse inserido desde 2015, quando pela primeira vez, sobre olhares atentos do nosso presidente Carlos Loyola, fui chamado para o Conselho Federal para dizer por que a reprodução humana deve ser uma especialidade do biólogo. Porque já era de atuação desde 1993. Mas faltava esse salto, esse reconhecimento. Então, desde 2015, trabalhamos bastante, mostrando a pujança em quantidade e qualidade de biólogos que atuam nessa área em todo o nosso querido Brasil. E nós tivemos a grata satisfação quando, uma vez conciliado e abarcado toda essa situação, virou especialidade e recebi das mãos do nosso querido presidente Carlos Loyola a primeira titulação especialista do Brasil nessa área, o que me deixou extremamente feliz. E mostrar que nós biólogos só dependemos de nós mesmos para ocupar espaço verdadeiramente compartilhado com respeito. Mas quando sabemos e temos competência, vocês podem ir longe. Existe uma premissa básica em reprodução que aflige todos nós, que ela é uma doença. E que 14 a 16% dos casais do mundo são inférteis. Ora, se é uma doença e eu tenho uma cifra tão significativa, é uma das doenças mais incidentes do mundo. Está lá no livrinho CID-10. Então, o nosso olhar passa a ser um olhar de enxergar, de ter uma envergadura, de buscar saídas, que muitas das quais hoje não temos, mas que necessitamos aprofundar cada vez mais. Engravidar não é fácil. E 15 a 17% é a chance por ciclo. Vamos dizer aí de 28 em 28 dias, por mês, como queiram, a chance de um casal engravidar. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado. E entender que quando temos a definição do casal infértil, 40% é por fator masculino, 40% por fator feminino e 20% de ambos. Quando ambos apresentam fatores individualizados ou fatores em conjunto, como fatores imunológicos que hoje estão melhor estudados. E aí, dentro dos diversos horizontes que perpetuam na infertilidade do homem, cada vez mais observamos biólogos estudando as varizes nas veias do testículo pelo nosso Brasil. O caráter apresentado pela temperatura intertesticular, que deve ser diferente, em média, 2 graus a 2,5 da temperatura corpórea. Quais as implicações de um testículo retido? Assim, nós temos aí grupos fortes nos nossos rincões brasileiros que tentam buscar soluções, premissas, com uma única intenção: melhorar o perfil, a qualidade fértil do brasileiro, que não é melhor nem pior do que pelo mundo afora. Na nossa tese de doutorado, defendida em 2005, eu me baseei no trabalho de etiologia das 16 causas que a Organização Mundial de Saúde, nos estudos de Francomer, em 87, apontou. São causas da infertilidade do homem, que dificultam a gravidez. Trabalhando porcentagem com 6.400 homens, para um horizonte aí de 3 países. E eu, apenas no estado de Minas Gerais, em 2005, trabalhei com 12 mil homens inférteis. Então, estudar a fundo as causas, a nossa realidade. Isso pode se traduzir
em melhores horizontes. Foi através de estudos de biólogos americanos que pela primeira vez se constatou o efeito dos fumos sobre a fertilidade. Claro, no que tange a mulher, isso já é há décadas definido. Mas o casal em si nunca foi olhado. E o homem isolado também não. Casais que fumam têm risco de 2,4 vezes mais em relação aos não fumantes de não conseguirem uma gestação. Risco de 3,8 vezes mais de não chegar ao nascimento com um filho vivo. Homens que fumam têm um potencial 5 vezes maior de seu filho apresentar doenças pulmonares. E vejam que aí, o elencado por esse estudo de biólogos é interessante porque nos mostra o quê? Homens que fumam, mesmo antes, então quando se faz uma avaliação de pré-núpcias do casal, porque eles pretendem ter filhos, avaliar se esse homem fuma e pedir a ele para se afastar. Não é a mulher grávida também e o homem e o marido fumante, ele fumar na garagem, longe da residência, não. Ele deve se manter distante. Então, novidades feitas por biólogos. A partir de estudos concomitantes entre biólogos e outros profissionais da saúde, sempre nós nos preocupávamos com a idade da mulher. Vamos ver daqui a pouco. Mas o que dizer da idade do homem? Após os 40 anos, diminui-se, pode-se observar um leve declínio na fertilidade masculina. Mas aos 64 anos, há uma diminuição da fertilidade que pode atingir 36% em relação à taxa de fertilidade de homens de 20 a 24. E mais. Sempre que um casal, anos atrás, há 11 anos atrás, para ser mais preciso, esse casal tinha uma criança com uma determinada síndrome, uma determinada aneuploidia, sempre era o olhar para a mulher. Nós sabemos que homens com mais de 60 anos, há um aumento significativo contraindo núpcias, por exemplo, com uma mulher de menos de 35 anos, porque a ciência considera a mulher, após os 35, idosa reprodutivamente, não que ela não possa engravidar, mas a dificuldade é maior após os 35. Imagine um homem, em tese, com mais de 60, contraiu núpcias com a mulher de 30. E a criança com uma incidência maior de nascer com aneuploidia. Então, o fator masculino etário passa a ser relevante também. Assim, são diversos estudos que mostram uma piora da qualidade do perfil seminal em função da idade. Mesmo, claro, com ou sem as alterações de testosterona. Aí começamos a avançar um pouco nos nossos estudos, quando publicamos nesse primeiro jornal mundial de andrologia, o alemão, mostrando a gravidez de um homem com 81 anos de idade. Que nós concluímos em tese o quê? Que para se ter filhos, quando se fala na idade do homem, muitas vezes os limites hoje são cada vez menores, em tese. Nós podemos encontrar espermatozoides com homens nessa faixa etária. Depois, nós tivemos em 2013 um recém-criado periódico americano, então, pela primeira vez, né, com apreço, com humildade, um brasileiro escreveu um editorial sobre as implicações éticas da infertilidade do homem. Até onde podemos ir investigando o homem numa tentativa de se obter, frente a intercursos sexuais, a conjunções carnais, gravidezes. É importante também a ciência avançar, mas ter um olhar de zelo, ter um olhar de cuidado. Vejam, para ver até onde que nós podemos, às vezes, refletir, um estudo nosso que publicamos junto com o nosso pós-doutorado, mostrando a viabilidade de espermatozoide humano congelado há mais de 20 anos e depois descongelado. Isso em 2010. Então, jovens que muitas vezes têm um câncer, e esse jovem que muitas vezes é necessário fazer uma quimio, uma radioterapia, às vezes pode congelar o seu sêmen. E que nesse tratamento, quimio, rádio ou uma cirurgia, às vezes perde todo o seu testículo.
mas tem os seus gametas criopreservados. Então, são horizontes. Nesse tempo, havia apenas um trabalho de um grupo belga mostrando o congelamento por 27 anos. Recentemente, trabalhamos em 2019 com o estudo do perfil testicular em 1.680 homens que tinham uma síndrome, a síndrome de somente células de Sertoli. Não tinha tecido espermático, tecido que pudesse evoluir o gameta. E nós observamos que durante décadas essa síndrome era algo consolidado. Ter somente célula estrutural no testículo significava completa esterilidade. Hoje, quando se obtém um fragmento para análise, sim, o patologista deverá estar presente, mas ali também estará o biólogo. Um para analisar a doença do tecido e o biólogo para procurar espermatozoides. E hoje, cada vez mais, nós notamos que em mais de 36% dos casos podemos ter espermatozoides e pensar em possível gravidez. Nos fatores femininos, recentemente participando de uma banca de tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando o papel do biólogo na investigação de tecidos de mioma. Então, são diversos os horizontes e perspectivas plausíveis. Ajudamos, recentemente, em 2019, a Rede Latino-Americana de Reprodução, nesse largo estudo, mostrando que 238.045 crianças nascidas por tratamento de reprodução, do México até o Chile, a porcentagem de cada país. Isso é muito importante, mostrando que o conjunto das Américas, aí, Latina, no caso, né, perpetua entre o terceiro a quarto continente de envergadura que faz acompanhamentos, tratamentos e busca soluções para os casais inférteis. Isso é muito importante. E vejam a participação do nosso querido Brasil com 41,1%. Apesar de todos os percalços, estamos na liderança. Isso mostra que estamos no caminho certo. E aí, com a participação dos nossos colegas. E foram exatamente esses biólogos que puderam nos dar esse grande presente em 2018. Veja o que a gente quer mostrar aqui. A proporção de bebês nascidos, 1, 2 ou mais, único, gêmeos e trigêmeos, em tratamentos de reprodução. Houve, então, uma redução de 6,3% para 0,4% da chance de ter gêmeos em 2018. Isso é muito importante, porque mostrou-se em toda a equipe, em todo o staff de reprodução humana, que nós temos que ter mais cuidado na indução, os médicos, na indução da ovulação dessa mulher. E que perspectivas para o corpo dela e para o futuro do casal estão aí implicadas. Então, a valorização de se obter uma gravidez, mas uma gravidez com qualidade. E não necessariamente com fatores determinantes. Então, poucos embriões, mas embriões que possam evoluir dentro de no certo nível plausível. Se falamos do homem, falamos da mulher. O efeito nas taxas de gravidez. O corte é 35 anos. Então, como eu já frisei anteriormente, não que mulher não possa engravidar após os 35 anos, mas após essa data se torna mais difícil. Porque há uma redução numérica acentuada de óvulos. Há um prejuízo na qualidade dos folículos disponíveis. Os folículos, com maior capacidade de resposta ao recrutamento folicular, são os primeiros a serem utilizados. Estudos que os biólogos participam ativamente, particularmente na Suécia. Com isso também, observamos uma distribuição da categoria do fator etário ao longo dos anos, utilizando técnicas de reprodução. Então, é muito importante a gente observar que a idade da mulher pesa significativamente nas taxas de gravidez.
Isso é muito importante, né? A gente entender. Isso porque socialmente no nosso Brasil e nos países ocidentais, cada vez mais a mulher quer protelar a sua gravidez. Então nós temos que refletir um pouco nisso. Ser agentes promotores de saúde. Efeito da idade da mulher na taxa de parto. Então a taxa de parto cai absurdamente depois dos 35 anos de idade, corroborando com todo esse contexto. No laboratório, então, mais uma vez, é onde, reforçando a ideia, o biólogo se aprimora em reprodução, ao estudar o gameta feminino, ao estudar o gameta masculino. Aí, né, um processo de estudo da evolução embrionária, começando por Lucinda Vick, uma bióloga americana que tem um atlas fantástico, e mostrando os diversos estágios de desenvolvimento embrionário. Bem, avaliar também sempre a questão, linhas de pesquisa tem se mostrado, a hereditariedade, aos diversos estilos de vida. Biólogos aí de vanguarda procuram estudar esses fatores frente aos casais inférteis. Outro ponto que tem sempre que ser chamado a atenção nos dias de hoje é a qualidade de vida. Isso é fundamental quando se almeja uma prole, quando se deseja ter filhos. A satisfação, o bem-estar, os sonhos, a dignidade, o trabalho e a cidadania compõem aspectos aí muito importantes. Cada vez mais, alguns estilos de vida que geram fatores negativos. O fumo, o álcool, os estresse, o isolamento social e, claro, o sedentarismo. Com a pandemia, nós conseguimos no nosso grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Reprodução, em apenas 4 meses de pandemia, fazer um tratado, né, que já é um e-book gratuitamente, sobre interface de reprodução humana e Covid. Fui um dos coeditores, e aí envolvemos mais de 100 pesquisadores, mais de 100 pesquisadores com um trabalho de 300 páginas, Então, um importante estudo que a Organização Mundial de Saúde também nos deu uma importante chancela. E aí vieram as vacinas. A grávida pode se vacinar ou não? Então, em 2021, fizemos um extenso, um pujante levantamento sobre esse cuidado. A gravidez, a vacina e a Covid-19. O sequenciamento do código genético de humanos, espermatozoides humanos, bem estudado desde 2012, capitaneados por estudos de biólogos. E aí, uma homenagem em si a Robert Edwards, biólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, falava em 2010 que a reprodução humana é um sistema com uma combinação funcional complexa, efetuada por estruturas em concerto, cada uma das quais que tem a sua contribuição para um sistema funcional como um todo. Difícil de ser percebido, mas maravilhoso quando é estudado. Hoje, os focos atuais dos biólogos em reprodução humana perpassam as reflexões sobre congelamento, a criopreservação de embriões. Observamos também os embriões que são gerados para pesquisa em animais têm dado resultados interessantes para os estudos e perspectivas do humano. Utilizações de célula-tronco embrionárias como propostas terapêuticas. É uma reflexão. E os estudos da inadequação sexual masculina, da impotência. Aí, mostrando parte do nosso trabalho também social, então, eu sou presidente do 20º maior hospital 100% SUS do Brasil, o cargo de presidente é sem remuneração, opção preferencial pelos pobres. É a primeira vez que um biólogo participa. Quando fui presidente da nossa querida Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, fizeram um quadro, e saí da presidência, mas pediram que eu retornasse na nova chapa para vice-presidente, ou seja, a gente continua à frente da reprodução do Brasil. O nosso querido hospital agora com 2 unidades, há poucos meses abarcamos mais uma unidade, o Hospital Santa Helena. Então,
reconhecer a importância de um hospital que é filantrópico, é privado, 100% SUS para os mais necessitados. E mostrando que um trabalho de reconhecimento do nosso trabalho à frente da Covid-19, nos primeiros hospitais que estendeu a mão para o erário, para o município, para o Estado e para a nação, sem nenhum viés político, estamos aqui para atender pacientes do SUS. E com um índice de satisfação dos pacientes, não se esqueçam, somos SUS, na faixa de 80%. Reconhecer a importância de se lutar pela vida humana. Assim sendo, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, de vivenciar esse momento, que para mim é extremamente significativo, enquanto profissional da área de saúde, na singularidade que os estudos, enquanto biólogo, fortalecem e enriquecem o nosso querido Brasil. O meu muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Mais uma vez, ratificar o agradecimento ao nosso presidente pela oportunidade e a todos aqueles que trabalham na reprodução humana. Um sim à vida, um sim à biologia. Muito obrigado. Paulo, nós que agradecemos mais uma vez aí a oportunidade de te ouvir e a satisfação de tê-lo à frente desse trabalho maravilhoso, né? E que só nos faz acreditar cada dia mais da importância que nós, biólogos, temos dentro do grupo dos profissionais da saúde. Eu costumo dizer e costumo comentar com alguns colegas, né, que a nossa diferença na área da saúde é não ser profissional da doença. Nós somos profissionais realmente da saúde, né? Nós cuidamos da prevenção, da orientação, do diagnóstico, né? Principalmente nesse sentido. Então, a parte da saúde, que também é importante, né, no acompanhamento dos agravos e das doenças, não é dessa parte praticamente que nós fazemos parte. Nós fazemos parte desse momento prévio, né? E nesse momento tão importante que a saúde pública preza, né? Ou pelo menos perpetua. E eu queria te dizer, né, que nós estamos tendo aí várias contribuições no chat, parabenizando a sua fala. E o Vitor vai me ajudar, talvez, se tiver alguma outra questão aí, mas eu queria ver com você duas questões que eu acho que são importantes a gente ressaltar, né? Para os profissionais que nos escutam agora, os futuros biólogos, as pessoas que se interessam em trabalhar nessa área, como você vem desenvolvendo aí brilhantemente. Ô, Paulo, pegando um pouco dessa primeira fala que eu falei, que eu explanei agora um pouco, o biólogo, né, entre os profissionais que atuam, né, na reprodução humana assistida, ele sempre foi reconhecido como profissional. Isso foi sempre muito caracterizado, ou a sociedade brasileira, da qual você faz parte, sempre se posicionou, ela foi reconhecendo esse papel mediante as suas contribuições e de outros colegas dentro dessa área. Sim, obrigado, presidente. Olha, sempre fomos reconhecidos, sempre. Se no Brasil nós temos mais de 120 centros de reprodução, eu devo conhecer pelo menos 90% dos que estão à frente desses centros. Mais de 100 eu conheço. E todos, para não dizer que em ciência nada é 100%, 99% tem biólogos com atuação no seu serviço. Porque, classicamente, quem está no laboratório, historicamente,
é o biólogo. Desde 1978, quando Stope, um ginecologista, se juntou a Robert Edwards, um biólogo, para fazer estudos de um bebê de proveta. Sempre estiveram ao lado. Cada um com a sua peculiaridade. Cada um com a sua natureza. Então, quando veio a Sociedade Brasileira de Reprodução, que agora é a SBRA, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, está fazendo 25 anos, bodas de prata, e vamos ter um congresso, tudo leva a crer, presencial no Rio de Janeiro, daqui a 2 meses, e nós vamos consagrar tudo isso. E sempre o biólogo está presente no centro de reprodução. Mas cabe a ele, como qualquer profissional, se atualizar. Obter um título de especialista em reprodução humana assistida, coisa que, na lei do propósito da resolução, não é hoje uma especialidade, um título que o biomédico tem. Também o farmacêutico não tem. Também o médico não tem. O médico tem, reconhecido como área de atuação no seu Conselho Federal de Medicina, que já dialogamos muito também com eles sobre a necessidade de valorizar o médico como o Conselho de Biologia valoriza o biólogo, nesse aspecto específico. Nós estamos realmente na frente. Agora, cabe a nós jamais estagnar, estudar, aprender, se titular e gerar produção científica. Obrigado. Muito bom. Eu gosto sempre de provocar essa complementação da sua fala, porque isso aí desperta, como eu já vi alguns estudantes se manifestando aqui, que hoje, inclusive, se despertou para essa área, e isso é importante. Né? Então, acho que é essa valorização, esse reconhecimento, e que, às vezes, o biólogo não percebeu, ou o estudante não percebeu dessa importância aí. É perceber, né, presidente, e ir de encontro com afinco e não esperar a situação acontecer. Mostrar-se à sociedade o seu valor e a sua singularidade, como a gente sempre aprendeu desde o início, já no meu caso, com mais de 30 anos de formado. O biólogo sempre esteve, quando se fala em reprodução humana, um dos indivíduos que ali é indispensável. Que bom. Tem uma pergunta aqui para te passar, Paulo. Estamos em um momento limiar de luta contra efeitos climáticos, que geram impactos na biodiversidade e, claro, na saúde humana. Isso traz impactos à questão reprodutiva também? Sem dúvida nenhuma. Um dos temas, um dos artigos que eu publiquei no nosso pós-doutorado, falava sobre fatores ambientais na infertilidade do homem. Então, homens que trabalham em ambientes com pesticidas por longo tempo. Homens que trabalham em ambientes com radioatividade, que hoje, claro, o CENEM tem melhor avaliado, balizado, pedido exames de sangue irregular, acompanhado esses profissionais. É verdade. Homens que trabalham com pesca submarina, longo tempo de profundidade, manutenção em mergulho. Eles têm que ser melhores acompanhados. No caso do homem, fazer espermogramas regulares. E a mulher ser submetida a exames específicos, porque esses fatores ambientais ainda nos têm chamado bastante atenção. Quando se fala o ambiente, a poluição, os estudos ainda têm que aprofundar um pouco mais. Em Cubatão, sim, em São Paulo, na década de 90, 80, para todos nós era notório o aumento de crianças anencefálicas em função do ambiente e poluição local. Ponto. Houve, sim, uma redução na taxa de fertilidade de casais naquela população. Indubitavelmente. Mas quando a gente fala uma poluição em Belo Horizonte, uma poluição em Brasília, em Goiânia, aí nós precisamos de ter mais alguns dados sobre um longo fator de exposição para aventar uma conclusão melhor sobre a causa. Obrigado. Muito bom.
Tem uma pergunta aqui e eu vou emendar essa pergunta no comentário da Michelle, que eu estou vendo aqui no chat também. Que ela está falando que ela sempre amou essa área, ela é professora de genética e embriologia, mas sempre achei muito difícil a entrada nessa área. E aí tem uma pergunta que chegou aqui para mim, que eu ainda não, o Vitor vai identificar de quem foi. Qual o caminho para o biólogo que quiser atuar na área de reprodução humana assistida? Bom, enquanto estudante, 2 caminhos. Tentar fazer um estágio em centros específicos em reprodução humana ou matricular em disciplinas de graduação que tenham disciplina de reprodução humana. A PUC-Minas foi a primeira do Brasil, tem poucos do Brasil que tem. Para você entender mais o assunto, ter isso no seu histórico escolar, ter uma teoria, com estágio, se possível, ter uma prática, isso já é um caminho concreto, como qualquer outra área. Após isso, inserir-se em programas de pós-graduação, vivenciar as especificidades da reprodução humana e se titular. Isso facilita a ocupação no mercado. E hoje, quando muitas vezes a gente fala em reprodução humana, como todas as outras especialidades do biólogo, a botânica, a zoologia, muitas vezes o indivíduo hoje não se intitula ele não se intitula mais zoólogo. Ele é um mastozoologista, já quase uma subespecialidade. Então, quando se fala em reprodução humana também, existem pessoas que estudaram mais o fator masculino ou o fator feminino, ou seja, é o andrologista, sim. É o pesquisador de fator feminino ou mesmo de estudos de embrião. Como as outras áreas, como as outras especialidades. Trilhar, se possível, enquanto vivência acadêmica e ter esse horizonte bem definido. Obrigado. Isso mesmo, Paulo. É bem interessante a gente reforçar para o estudante, principalmente, porque na maioria das vezes, principalmente quando a gente vai fazer uma palestra, né, ou vai apresentar o conselho, os estudantes ficam muito ávidos assim, o que eu tenho, como que eu posso fazer, quando que eu posso... Não, começa já. Se você já identifica uma área de excelência, uma área de escolha, comece a fazer a sua complementação curricular desde a sua graduação, através dos estágios, através da participação em pesquisa, em grupos de pesquisa. Se não for dentro da sua universidade, existem, como você falou, centros, né, espalhados pelo Brasil todo, e por todas as regiões, que podem oferecer um espaço para estágio voluntário, para estágio obrigatório. Então, acho que isso aí pode começar até durante a graduação. E lembrando, né, que isso tem que ter continuidade depois. Né? Depois que formou, você acha que nunca mais vai estudar? Não existe isso, principalmente na biologia, em qualquer uma das áreas. Né? Então, a área específica da reprodução humana ou qualquer outra área, ele requer atualização, interação, né, com outras áreas, principalmente. Tá? Temos mais Exato. Foi até, por exemplo, quando eu fui convidado para ser coeditor do JBRA Assisted Reproduction, é a única revista brasileira, claro, está em língua inglesa, da América Latina que está no PubMed, que mexe com reprodução. Eu estou lá como editor adjunto. E aí eu já publiquei artigos sobre educação em reprodução, falando que essa necessidade do aluno de biologia, cada vez mais procurar, ainda quando a graduação, esse horizonte, estágio ou disciplinas teóricas. É fundamental. Fundamental. Muito bom. Temos mais uma aqui. Poderemos ver impactos de longo prazo na questão da fertilidade e das gestações relacionadas à Covid? Acho que até nesse tratado que vocês publicaram aí deve falar alguma coisa sobre isso, né? Sim. Hoje os estudos mais recentes são em alguns pontos, são bem concretos. Covid não é uma doença respiratória. Covid é uma doença sistêmica. A maioria das pessoas tem acometimento respiratório, sim, mas outros podem ter acometimentos intratesticulares e intraovarianos. Então, se é uma doença que se abala todo o sistema corpóreo,
é de se supor, e agora a ciência já tem concretude, que há uma alteração no que diz respeito ao processo da homeostase testicular e ovariana, uma redução de gametas. Isso nós precisamos estudar mais para ver até que ponto vai comprometer a fertilidade do casal. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós temos uma nuvem aí no meio. Qual é a nuvem? Nós acreditamos que, em função da Covid, diminuiu-se os intercursos sexuais. Naturalmente. Consequentemente, nós já estamos apresentando uma redução do número de filhos. Então, há um dado peculiar. Em uma pandemia, há uma tendência das famílias a segurar um pouquinho a gravidez. Então, há esse paralelo que a gente tem que entender um pouquinho mais. Obrigado. Paulo, o Ayrton também está perguntando o que acha da especialização em reprodução humana assistida EAD. Sim, ela dependendo, nós temos excelentes centros em São Paulo, por exemplo, o Instituto Sapiense em São Paulo é muito bom. Tem mais alguns aí pelo Brasil se estabelecendo. Tem o da Rede Latino-Americana de Reprodução, que requer da Rede Lara, só digitar Rede Lara, que tem um certo custo, mas é muito interessante porque você faz um curso teórico à distância e depois você é recebido num laboratório de centro no seu país ou em outro país e fica ali morando naquela cidade por 2, 3 meses e indo 8 a 9 horas por dia dentro de um laboratório para poder aprender. Não sou contra os cursos EAD, desde que tenham alguma parte prática. Então, não pode ser apenas, já que são de pós-graduação, de cunho teórico. Obrigado. Ok. Paulo, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, mais uma vez te agradecendo, te parabenizando, né, pelo excelente trabalho, por todo o seu envolvimento, não só na parte de reprodução humana assistida, mas também em todo esse trabalho voluntariado que você faz à frente aí do Hospital São Francisco, em Belo Horizonte, e que as pessoas que ainda não conhecem o trabalho desse hospital, que é a cara do SUS, né, possam conhecer e valorizar e contribuir com vocês nesse trabalho tão bacana. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, né, e em nome do Conselho, caminhando para o nosso fim desse evento, eu gostaria mais uma vez de parabenizar os biólogos, né, pelo mês de setembro, dizer a todos que nós temos aí não só uma comemoração do dia 3, mas todo um mês com atividades previstas, né? Temos eventos toda semana e essa programação está disponível nas nossas redes sociais. Quero fazer um pré-anúncio, né? Que no dia 15 nós teremos uma grande surpresa, então espero que todos possam acompanhar essa surpresa que nós estamos trazendo aí para todos os biólogos. E teremos também várias outras atividades. O Prêmio Mérito ele vai ter a sua versão durante todo o mês, então toda quinta-feira nós vamos estar entregando esse Prêmio Mérito para cada uma das nossas áreas de atuação, tá? Quinta-feira que vem, na próxima, durante o mês todo, e outras atividades aí que vocês vão acompanhar pelas nossas mídias sociais. E, além disso, gostaria de reforçar o nosso convite, bem antecipado, mas que você se organize e se programe. Para o ano que vem, em outubro de 2022, nós teremos o primeiro congresso dos biólogos do CRBio 04, num formato de troca de experiências. Não é um congresso acadêmico, não é um congresso científico, vai ter apresentação de trabalhos, mas trabalhos do seu dia a dia, que vem apresentar e compartilhar com os biólogos o seu trabalho desenvolvido no seu dia a dia.
Vai ser um momento de troca de experiências, contamos com a presença de todos vocês, e a nossa expectativa é que esse evento seja um evento muito participativo, vai se realizar em Belo Horizonte e com algumas transmissões online para aqueles que não puderem estar presencialmente. Tá? Então, esse convite já fica aí antecipado e acompanhe as nossas mídias sociais. Esse congresso vai ser muito importante para a nossa profissão e para a nossa jurisdição. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado aos biólogos que estão nos acompanhando aqui durante toda essa cerimônia, desde a entrega e a sua palestra. Vários elogios aí e recebo, então, nossos abraços. Um grande abraço a todos e esperamos encontrá-los bem nos nossos próximos eventos. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado.